Você briga para ser pai? Eu sou Rita Ferreira, mediadora de conflitos, terapeuta familiar. E hoje eu quero trazer para você esse assunto que vem sendo recorrente nos meus trabalhos e algumas pessoas vêm trazendo isso para mim. Eu queria compartilhar um pouquinho do que eu tenho visto nas famílias e também na vida. Até um tempo atrás, pessoal, quando eu fazia os trabalhos de mediação, era comum que as mães queriam que os homens, os pais do filho delas, fizessem a visita, né? Elas queriam obrigá-los a ser pais presentes. O que acontece? Duas questões importantes aqui nesse cenário. Primeiro é que a mãe projeta no pai da criança as suas próprias questões de carências com o próprio pai. Então aqui já é um ponto que a mãe precisa trabalhar a sua própria vida, as suas próprias questões emocionais para poder liberar essa criança, para que ela não sobrecarregue a criança de forma emocional e o pai da criança não carregue os seus próprios traumas projetados nessa pessoa. Então é uma questão. E aí, no judiciário nós não temos esse poder, né, de fazer o pai ser presente. Mas o que acontece? Se você tem uma questão de pai ausente, é natural, por lealdade ao seu sistema, que você vai atrair um pai ausente para os seus filhos. Então, é como se você quisesse que ele fosse uma pessoa que ele não tem como ser. E outra, para pertencer ao seu sistema, você vai repetir esse padrão de pai ausente. Então, assim, ou você trabalha essas questões e libera esse pai, e ele também se trabalha para ser mais presente, porque no sistema dele também tem, ou então você precisa se desligar e procurar uma outra pessoa que possa ser mais presente, mais trabalhado e mais desenvolvido, porque senão a sua tendência é que você repita esse padrão em todas as suas relações até que você olhe para as questões da sua criança com seu pai. Isso é um ponto. Aí de uns tempos para cá eu percebi que houve uma distorção e os homens também começaram a reclamar para mim que eles não têm permissão para ir até os filhos, eles não têm acesso aos filhos. Isso juridicamente se chama alienação parental. É uma questão tão séria para as crianças que se tornou crime. Existe uma lei de alienação parental e que as pessoas podem ser presas por causa disso. Para vocês terem uma noção de quanto isso é prejudicial para o seu filho. Então, o que acontece? O homem precisa brigar para ser pai. Geralmente isso ocorre mais em famílias onde todo o entorno dele tem mulheres. Então elas meio que têm um contrato oculto ou uma aliança onde elas têm poder e meio que castram esse poder do masculino, porque elas são o masculino. Então o homem não tem lugar de fala, ele não tem lugar. Então o que essas mulheres precisam trabalhar? E você, homem que passa por isso também, você precisa olhar para os homens do seu sistema e para as mulheres, pedir a liberação para a mãe, para que você possa ser homem e para que você possa assumir esse lugar de pai, porque sem a energia masculina você não tem força, né? Fica atrelada à esfera da mãe. E por outro lado, uma outra questão que eu acho interessante a gente colocar: por que os homens não têm tido permissão para acessar os filhos de forma sistêmica no nível do inconsciente coletivo? Nós temos historicamente homens que não se posicionavam e não assumiam os filhos. Os europeus, por exemplo, quando vinham para cá, eles engravidavam as índias e as escravizadas e não assumiam esse lugar de pai, e eles voltavam para casa e se excluíam. Voltavam para a família oficial, para a família original, e não assumiam os filhos aqui. E o resultado disso são as comunidades que nós temos hoje no Brasil, que são os marginalizados, os excluídos, à margem da sociedade. E aí é um coletivo de pessoas que se sentem sem pai. Por quê? Porque o pai foi embora. Inconscientemente, o pai veio, engravidou a minha mãe e foi embora. E quantas mulheres repetem esse padrão por várias gerações, há quanto tempo, de forma inconsciente? E uma consequência disso é o judiciário cheio desses processos onde as mães buscam esse reconhecimento do pai delas e do pai dos filhos, consequentemente. E os homens, por que passam por esse processo? Por que essa dificuldade em ter esse lugar de paternidade? Um pouco pela questão da árvore dessa genealogia. Se você teve, muitos de nós têm essas histórias no inconsciente coletivo, seu avô, seu bisavô, 200 gerações para trás, um ancestral seu não assumiu essa paternidade, em algum momento da genealogia, um descendente vai repetir essa história. E aí pode ser que ele esteja ligado, identificado com essa história, e ele tenha essa dificuldade de assumir o lugar paterno, como repetição dessa história. O meu bisavô, meu trisavô, ele não assumiu o filho,
e hoje eu tenho essa dificuldade porque eu perdi o direito de assumir o meu filho. Então essas são algumas inquietações que eu queria trazer para vocês, espero que tenha feito sentido. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Se gostou, curte e compartilha, ajude a impactar mais pessoas.